Faxineira recebe ligação em francês na frente de milionário. Transformação inesperada é revelada. O sol brilhava intensamente em São Paulo naquele dia, e Rosângela, uma mãe solteira de 37 anos, estava mergulhada em seu trabalho nas luxuosas mansões da cidade. Enquanto limpava um salão repleto de móveis de designer, um sorriso iluminava seu rosto cansado. Cada movimento dado por ela era uma declaração silenciosa de amor e esperança por um futuro melhor para seus 2 filhos. A rotina exaustiva fazia parte de sua vida, mas ela a enfrentava com garra, sonhando em um dia proporcionar a eles tudo o que nunca teve. No entanto, no meio de sua rotina, o inesperado aconteceu. O olhar de Eduardo, o milionário executivo que possuía a mansão, se voltou para Rosângela assim que o celular dela começou a tocar. O som melódico em francês confundiu-a ainda mais. O que era aquilo? Ela nunca aprenderá a língua, apenas ouvirá histórias sobre sua avó que viverá na França antes de se mudar para o Brasil. Com os olhos arregalados, ela hesitou, segurando o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Alô? Sua voz tremia, enquanto Eduardo a observava com um desdém disfarçado. Nos olhos dele, ela era apenas uma faxineira, uma figura sem importância naquele cenário de riqueza e ostentação. Rosângela, filha, disse a voz calorosa da avó do outro lado. As palavras encheram o coração dela de um misto de confusão e expectativa. Eu não entendo, ela gaguejou, mas sua avó continuou, revelando uma herança inesperada, uma pequena casa na França. A sensação de vertigem a tomou completamente. Tudo mudou em um instante. As histórias de sua infância, as dificuldades da avó, tudo voltava à tona, como se cada memória a empurrasse para um destino maior. Ela não era apenas uma faxineira, ela era alguém com raízes, com um nome e uma história a contar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Rosângela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Ela se lembrou das dificuldades que enfrentou, dos olhares que a julgavam, e dos comentários maldosos das colegas faxineiras que não viam além da vassoura em suas mãos. Eduardo, do canto da sala, começou a se perguntar se havia mais naquela mulher do que ele jamais imaginara. Em sua determinação, uma chama bruxuleante crescia. Ela sonhou em transformar a herança em um espaço de empoderamento para mulheres como ela, lutadoras cheias de sonhos. Então, enquanto usava essa nova oportunidade para organizar um evento que reuniria outras mulheres guerreiras, a vida a surpreendeu novamente. Uma notícia devastadora chegou: a avó estava doente, e Rosângela precisava decidir rapidamente. Correr para o lado da família na França ou ficar e lutar por sua nova missão. O coração dela acelerou. O dilema a consumia. Qual caminho escolher? A história de Rosângela apenas começava a se entrelaçar com o destino que a esperava. Rosângela estava de um lado da linha, angustiada. A voz da avó soava fraca, como um eco distante, e isso a fazia sentir uma dor profunda no coração. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama dentro dela. A ideia de ter uma casa na França pulsava como uma possibilidade vibrante. E ela se viu imaginando o que poderia fazer com aquele espaço, um centro comunitário, um abrigo, um lugar onde outras mulheres, que como ela, lutavam com as adversidades da vida, pudessem encontrar apoio. Isso era mais do que uma herança, era uma oportunidade de mudar vidas. Do outro lado da sala, Eduardo observava as mudanças na expressão de Rosângela. Ele estava intrigado. Afinal, quem era aquela mulher? O que mais havia dentro dela além do papel de faxineira? Uma centelha de admiração começou a surgir em seu coração enquanto ele via a determinação crescer nos olhos dela. Mas, ao mesmo tempo, ele se lembrava de sua própria vida, das responsabilidades que carregava. Ou optava por permanecer à margem da vida de Rosângela, ou seria capaz de ajudá-la em sua jornada.
Rosângela, a voz da avó, a chamou do outro lado da linha, quebrando o transe em que ela estava. Se você decidir ir, não olhe para trás. Mas, se ficar, faça da sua vida um legado. Você é mais forte do que pensa. As palavras tocaram Rosângela profundamente. A responsabilidade que carregava, de cuidar dos filhos, de garantir que eles tivessem um futuro, tornou-se um peso difícil de equilibrar. Mas a missão de empoderar outras mulheres começou a se entrelaçar nesse peso, como um sonho que a chamava para um novo horizonte. Ela não queria desistir de suas raízes, mas também não queria ignorar a oportunidade que a vida lhe oferecia. Afinal, não era só sobre ela, era sobre suas crianças, sobre um futuro que poderia ser brilhante. Ficou em silêncio, refletindo. O que suas escolhas dariam a eles? O que você vai fazer? Eduardo questionou, sua voz revelando uma preocupação genuína. Rosângela olhou para ele, um pensamento meio insano cruzou sua mente. Por que é que eu estou permitindo que ele me afete tanto? O que ela poderia perceber como um obstáculo, ele poderia ver como uma chance de mudança. Eduardo é alguém que sempre teve o mundo aos pés, mas ali, naquele momento, eles dividiam a vulnerabilidade da incerteza. Eu preciso de tempo, ela respondeu, sentindo a pressão crescendo em seu peito. Um impulso de clareza a atingiu. Talvez eu não tenha que escolher entre uma coisa e outra. Posso fazer as duas. Esse pensamento fez seu coração acelerar. O que ela tinha sempre sonhado poderia se tornar realidade, porque as duas escolhas não eram opostas, mas interligadas. No entanto, essa batalha interna ainda não acabará. A ideia de viajar para a França batia forte em sua mente, enquanto a imagem daquelas mulheres esperando sua ajuda a chamava. Enquanto a tensão crescia, um novo desafio surgiu em sua mente. Como gerenciar as expectativas que todos tinham dela, e as que ela mesma impunha sobre si? E Eduardo, o que ele representava nessa história? Eu acho que vou me encontrar com a minha avó primeiro, disse, decidida. E depois, volto para fazer o que estiver no meu coração. O olhar de Eduardo foi preenchido com uma mistura de respeito e curiosidade. Ele sentia que não estava apenas observando, mas que estava prestes a se envolver em um caminho que mudaria suas vidas para sempre. O dia seguinte prometia trazer novidades, mas o que Rosângela não sabia era que sua jornada estava prestes a ficar muito mais complicada. E Eduardo, aquele homem que para muitos poderia representar tudo que ela não tinha, poderia também se tornar o aliado que ela nunca soube que precisava. O próximo passo seria ainda mais decisivo. Será que ela conseguiria equilibrar sua missão e sua família, ou teria que escolher entre um mundo novo e o seu amor pela família? O sol nasceu radiante no dia seguinte, e Rosângela se sentia como se um leviano sopro de esperança a envolvesse. Acordou mais cedo do que o habitual, com uma energia que não sentia há muito tempo. O que antes parecia impossível agora revelava-se como uma possibilidade empolgante. Havia muito a fazer, e a primeira coisa na lista era a visita à sua avó. Com a coragem no coração, ela se arrumou, fez um café quente e se sentou por um instante, deixando a atmosfera vibrar ao seu redor. Eduardo também estava pessoalmente afetado por aquela ligação. Era uma manhã comum para ele, cheia de compromissos e responsabilidades, mas algo dentro dele não o deixava em paz. Ele se questionava se deveria ir atrás de Rosângela. Posso ajudar de alguma forma? Pensava. Essa dúvida o tomou, e ao invés de seguir sua rotina de sempre, decidiu que iria atrás dela. Sabia que a importância que aquela ligação tinha na vida de Rosângela não poderia ser ignorada. Rosângela pegou o ônibus em direção ao bairro onde sua avó morava. Durante a viagem, sua mente fervilhava de perguntas. Como sua avó reagiria? E se ela não apoiasse seus planos? Mas uma coisa era certa. Ela precisava ouvir a voz da matriarca, aquela que sempre estivera lá, orientando e encorajando. Ao chegar, Rosângela subiu os degraus da casa simples e tocou a campainha, seu coração pulsando em um misto de ansiedade e expectativa. Logo, a porta se abriu e sua avó estava lá, com um olhar caloroso, mas também preocupado. Eu estava te esperando. Vamos conversar? Sua avó conduziu Rosângela para a sala, onde o cheiro do café fresco preenchia o ar. Sentadas, Rosângela contou sobre a ligação.
A avó sorriu, mas logo seus olhos se encheram de sérios questionamentos. Você se sente preparada para essa mudança? França é um lugar diferente, cheio de desafios. Eu sinto que é minha chance, vó. Quero fazer a diferença na vida de outras mulheres. Você sempre me disse que eu sou forte. É hora de eu acreditar nisso de verdade, Rosângela disse, com paixão na voz. O rosto da avó suavizou-se, e pela primeira vez, ela viu a resistência dela se dissolver. Se você escolher ir, você leva consigo tudo o que você é, minha filha. Suas raízes nunca desaparecem, respondeu a avó, enquanto as duas se abraçavam, solidificando esse entendimento. Enquanto isso, Eduardo estava a caminho da casa de Rosângela. O nervosismo inundava seu estômago. Ele queria merecer um lugar na vida dela, mas sentia que sua presença poderia ser mais um peso do que uma ajuda. E se atrapalhar? E se ela não quisesse minha ajuda? O caminho parecia mais longo do que o normal. Quando Rosângela saiu da casa da avó, sentindo-se renovada, Eduardo a avistou ao longe. A imagem dela, forte e decidida, a fazia brilhar como nunca. Ele se aproximou, hesitante. Oi, Rosângela. Podemos conversar um pouco? Ela olhou nos olhos dele. Seria ele o apoio que esperava, ou mais uma complicação? Ela ponderou, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Claro, vamos conversar. Mas aqui, agora, preciso que você saiba que tem um sonho, Eduardo. E talvez, só talvez, você possa ser parte dele. Essas palavras pairaram no ar, e a realidade de sua nova jornada começava a se moldar. Mas o que Rosângela não sabia era que suas decisões tinham consequências que ultrapassariam a sua vida e a de sua família. Eduardo tomou um fundo de ar, pronto para se abrir para ela. Naquele momento, ambos estavam à beira de uma mudança que poderia transformar não apenas suas vidas, mas de muitas outras mulheres também. O que será que os esperava nessa intensa trajetória? A brisa fresca da manhã acariciava os rostos de Rosângela e Eduardo, enquanto o sol subia no céu azul. O clima parecia respirar esperança. Rosângela, com os olhos brilhando de determinação, olhou para Eduardo. As palavras que acabará de dizer ainda ecoavam entre eles, prontas para moldar o futuro. Você sonha em mudar vidas, Rosângela? Eduardo perguntou, quase sem perceber que as palavras saíam de sua boca. Ele estava fascinado pela paixão que ela exibia. Como isso funcionaria? É sobre empoderar outras mulheres. Sobre mostrar para elas que é possível. Que a vida pode ser diferente, explicou Rosângela, com a voz ardente. Se eu conseguir uma chance, eu quero usá-la para ajudar outras. Os olhos de Eduardo se iluminaram. Em sua mente, os planos começavam a se formar. Ele não era um milionário, seus recursos eram escassos, mas seu coração estava aberto. E se eu puder te ajudar com isso? Fazer uma campanha, arrecadar fundos, algo assim. Você faria isso por mim? Rosângela questionou, não conseguindo esconder a surpresa. A gentil propósito fazia parecer ainda mais especial. A conexão que crescia entre os dois era palpável. Claro! Eu adoraria. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. O coração de Rosângela pulava. Aquela conversa estava se transformando em algo maior do que imaginara. Mas uma sombra de dúvida ainda pairava sobre ela. E se eu fracassar? E se as pessoas não acreditarem em mim? Eduardo se aproximou, como que buscando um jeito de confortá-la. Todo sonho começa com uma ideia que pode parecer louca. Lembre-se da força que você tem. Sua avó não é a única que enxerga isso. Você só precisa dar o primeiro passo. E o que você sabe sobre isso? Rosângela perguntou, um crepitar de ceticismo na voz. Mas estavam tão próximos que ela já se sentia à vontade. Eu não sou perfeito. Já passei por muitos desafios na vida, desafios que pareciam impossíveis. Acredito que, no fundo, todos nós temos um sentimento forte de que podemos fazer mais, ser mais. A vulnerabilidade em sua voz chamou a atenção dela.
O que começou como uma conversa aberta estava se tornando uma troca profunda de esperanças e medos. Com a luz do sol iluminando a cena, Eduardo segurou a mão de Rosângela. Não estamos sozinhos nessa. Você tem uma escolha, ser uma voz ou ser apenas mais uma. E eu estarei aqui, ao seu lado. Quero fazer parte disso. Os olhos de Rosângela brilharam. A coragem de Eduardo despertava algo dentro dela. Mas a intensidade do momento também trazia à tona um dilema. O que isso significava para eles? Ela se permitia ir além da amizade, ou ele se tornaria um fardo? Antes que pudesse responder, uma mensagem vibrava em seu celular. Rosângela olhou rapidamente e viu que era uma notificação da agência. Seu coração disparou. A reunião que aguardava por semanas tinha sido remarcada para aquele mesmo dia. Eduardo, eu tenho que ir. Mas isso não é o fim, ok? Vou ter essa reunião e depois quero que você me ajude a montar um planejamento. Vamos ver se isso pode acontecer de verdade. Claro. Estarei esperando, ele disse com um brilho nos olhos, ainda segurando suas mãos. Um momento. Um toque. 2 sentimentos. Ambos sabiam que aquilo era apenas o começo. Enquanto Rosângela se afastava, Eduardo ficou lá, observando-a entrar no ônibus, repleto de incertezas, mas também com a energia pulsante da transformação. A vida deles estava prestes a mudar, mas como um mistério, Eduardo não sabia que novos desafios também estavam a caminho. Uma chamada inesperada poderia pôr tudo a perder. Mas uma coisa era certa, estava apenas começando. E as perguntas de sempre voltavam à mente de Eduardo. E se algo der errado? E se o sonho dela se tornar um pesadelo? No ar, pairava a incerteza, assim como a promessa de novos começos. O que mais os aguardava nessa jornada inesperada? O ambiente da reunião estava tenso e silencioso. Rosângela entrou no pequeno auditório cheia de expectativa, mas com um frio na barriga que não a deixava em paz. As mesas eram dispostas de maneira formal, com os consultores com seus ternos sob o olhar atento dos acionistas. Ela se posicionou na frente, tentando não deixar que o nervosismo a dominasse. A apresentação era um passo fundamental, mas a ideia de mostrar seu sonho de empoderar outras mulheres a deixava elétrica e apreensiva ao mesmo tempo. A primeira pergunta foi acolhedora, mas veio como um balde de água fria. Por que você acha que temos que investir em um projeto que parece tão incerto? Rosângela respirou fundo. As palavras de Eduardo ressoavam em sua cabeça. Todo sonho começa com uma ideia que pode parecer louca. Com um sorriso nervoso, ela começou a falar sobre suas experiências, sobre como as mulheres na sua comunidade muitas vezes não tinham voz. Cada palavra que saía de sua boca parecia estabelecer uma conexão com seus ouvintes. O olhar compenetrado deles a encorajava. Ela sentia que estava se transformando. Aquilo era mais do que uma apresentação, era um manifesto. A reação não era como ela esperava. Em vez de apoio, ouviu murmúrios de desdém e ceticismo. Um dos diretores se virou para os outros e balançou a cabeça, quase como se estivesse rindo da ideia. As palavras impossível e não é viável ecoavam furtivamente no ambiente. O coração de Rosângela afundou. Desviando-se do olhar crítico deles, ela lembrou de sua avó, dos desafios que enfrentou, e de todas as histórias de superação que conhecia. Se eu não lutar por isso, quem o fará? Pensou. Foi então que decidiu mudar seu foco. A voz dela se elevou, uma mistura de força e vulnerabilidade. Eu não estou aqui apenas para pedir ajuda, estou aqui para mostrar um caminho. Para provar que podemos transformar vidas. Não é sobre números, é sobre pessoas. Ao final da reunião, ficou a expectativa no ar. Ela notou o murmurinho entre o grupo. Algumas expressões estavam mais pensativas. No fundo, sentia que algo poderia ter mudado, mas o que era? Murmúrios de incertezas ainda faziam eco em sua mente enquanto ela se afastava. De volta à calma do café onde costumava se encontrar com Eduardo, Rosângela sentiu o peso da espera. As mensagens no celular não paravam de chegar. Uma das notificações fez seu coração acelerar. Era Eduardo, perguntando como tinha sido a reunião.
Foi difícil, mas eu não desisti, respondeu. Cada murmúrio daquela manhã a levou a outro lugar, a outra reflexão. O que seria dar voz às mulheres em sua comunidade se não estivesse disposta a dar voz à própria Rosângela? Enquanto conversava com Eduardo, um som agudo a interrompeu, uma chamada inesperada. Rosângela olhou para o número e sentiu um frio na barriga. Era um número desconhecido. Com uma ponta de nervosismo, atendeu. Uma voz feminina, em um francês fluente, a surpreendeu. Bonjour, Rosângela. Soube do seu projeto e gostaria de discutir algumas possibilidades. Um novo mundo se abria, mas as dúvidas a assombravam. E se isso fosse um caminho perigoso? E se eu não estivesse pronta para o que estava por vir? Com o celular ainda na mão, ela olhou para Eduardo, que começou a sorrir. Uma nova transformação poderia estar prestes a acontecer, mas o que realmente significaria para o futuro deles? O que mais a aguardava? Sem hesitar, Rosângela respirou fundo, pronta para responder. A vida a desafiava de uma forma que ela nunca imaginou. O caminho estava repleto de dúvidas, mas também de promessas. O sonho poderia estar mais perto do que imaginava, mas a verdadeira pergunta ainda não tinha resposta. Ela conseguiria abraçar tudo isso? O coração de Rosângela batia acelerado enquanto a voz do outro lado da linha continuava a falar. Ela tentava processar as palavras em francês, como se cada sílaba tivesse o poder de mudar sua vida. Você tem um potencial incrível, eu vejo uma oportunidade, disse aquela mulher, que se apresentou como Camille. A empolgação e o nervosismo a envolviam, como uma dança de sentimentos. Obrigado, ela conseguiu responder em um francês inseguro. A conversa girava em torno de possibilidades de parceria, uma troca de experiências que poderia alavancar seu projeto. Mas a insegurança não a deixava. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Perguntou, mais para si mesma do que para Camille. Camille não hesitou. Acredito porque vejo o impacto que sua ideia pode ter. O mundo precisa de vozes como a sua. As palavras dela ecoavam em Rosângela como um toque de esperança em meio a um mar de ceticismo. A expectativa de ter alguém que acreditasse nela acendeu uma chama que ela achou que estava quase apagada. Enquanto itens da conversa, ela lançou um olhar para Eduardo, que a observava atentamente, os olhos brilhando com curiosidade e apoio silencioso. Sentiu uma onda de coragem e terminou a ligação com um sentimento renovado, como se uma porta tivesse se aberto bem diante dela. E aí? O que foi isso? Eduardo perguntou, sua voz cheia de energia. Rosângela percebeu que havia um misto entre admiração e um certo receio. Uma possibilidade, respondeu, ainda se permitindo sonhar. Ela quer discutir como podemos levar o projeto para o exterior. Eduardo sorriu, mas a sombra de dúvida ficou. Você sabe que não será fácil, certo? Se isso for sério, haverá muito em jogo. Para ele, e para muitos, a ideia de Rosângela parecia quase utópica. Assim como seu sonho de empoderar as mulheres em sua comunidade. Mas não era só uma questão de dúvida, havia um medo genuíno ao ver alguém que amava se arriscar em algo tão grande. Eu sei, disse Rosângela quase em um sussurro. Mas e se isso for uma chance única? Você mesmo disse que um sonho é apenas uma ideia maluca até que alguém tenha coragem de realizá-lo. O olhar dela se firmou em Eduardo, esperando que ele pudesse sentir a intensidade de suas palavras, a necessidade de acreditar. Precisava daquela luz no final do túnel. O café que antes parecia reconfortante agora tornava-se um lugar de decisões. O caminho pode ser perigoso, mas, de alguma forma, sinto que tenho que segui-lo. Não posso me deixar levar pelo medo, Rosângela afirmou, sentindo suas convicções ganharem força. Eduardo respirou fundo, como se pesasse suas opções. Se você seguir por esse caminho, eu estarei ao seu lado, mas temos que nos preparar para tudo. Isso pode mudar tudo. Havia algo profundamente emotivo naquele momento. A promessa de luta junto, uma aliança que só poderia ser forjada na adversidade. Assim que saíram do café, Rosângela sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. O que estava por vir poderia ser transformador, mas também arriscado. Era como estar em um avião,
já decolando, sem saber se o destino seria um lugar seguro ou um precipício. As dúvidas voltaram a sussurrar, mas havia uma chama, uma determinação, que inexplicavelmente iluminava seu caminho. Quando ela pegou o celular, uma nova notificação fez seu coração acelerar novamente. Era um e-mail do escritório de Camille, confirmando um encontro para a próxima semana. Se prepare, Rosângela. Isso pode ser o início de algo incrível, ela pensou, enquanto o vento bagunçava seu cabelo. A adrenalina a fazia sentir que, finalmente, o sonho de empoderar outras mulheres estava se tornando real. Mas ainda restava a pergunta: conseguiria manter-se firme diante dos desafios que viriam? O futuro estava repleto de incógnitas, e ela sabia que precisava de mais do que coragem, precisava de decisão, visão e, talvez, um pouco de sorte. O dia do encontro com Camille chegou mais rápido do que Rosângela esperava. Ao acordar, o quarto estava envolto em uma luz suave, mas o coração dela pulsava agitado. Enquanto se arrumava, as incertezas vinham e iam, como ondas em uma praia. E se tudo der errado? E se eu não souber responder às perguntas? As vozes eram inquietantes, mas ela se lembrava do olhar de Eduardo, do apoio silencioso que o acompanhava. Isso a fazia sentir que não estava sozinha na batalha. Ao entrar na sala de reuniões, um espaço moderno com grandes janelas e uma vista deslumbrante, uma onda de nervosismo zunia em seu estômago. Camille tinha avistado Rosângela e acenou, um sorriso acolhedor no rosto. As palavras de incentivo que ela havia recebido antes vinham à mente, como um mantra: o mundo precisa de vozes como a sua. Isso era tudo o que ela precisava para dar um passo em frente. A reunião começou. Camille expôs as perspectivas de crescimento e as oportunidades que poderiam surgir. Cada slide da apresentação repleto de gráficos e imagens vibrantes fazia o coração de Rosângela acelerar ainda mais. Era tudo tão novo, tão distante de sua rotina na limpeza das casas nos arredores da cidade. No entanto, precisamos entender sua visão, Rosângela, disse Camille, sua voz firme, mas gentil. Como você imagina a expansão do seu projeto? Quais são suas expectativas? Rosângela tomou um fôlego profundo, buscando as palavras que ecoavam em seu peito. Ela falou com paixão, descrevendo seus sonhos de empoderar mulheres, criar um espaço onde elas pudessem se sentir fortes e unidas. Seu discurso foi tingido de emoção, cada palavra vibrando com a intensidade de sua luta. À medida que as frases fluíam, viu o interesse crescer nos olhos de Camille e da equipe ao redor da mesa. Mas não demorou até que as dúvidas voltassem a assombrar. Você acha que pode enfrentar investidores que, talvez, não entendam a realidade da sua comunidade? O mundo corporativo é implacável, questionou um homem gravemente sério, de terno escuro. O silêncio pesou na sala como um bloqueio. Rosângela engoliu em seco, a voz falhando por um segundo. Seus pensamentos correram como uma maratona. Eu sou apenas uma faxineira, o que eu sei sobre negócios? O medo tentou aprender, mas uma força desconhecida tomou conta. A lembrança de suas próprias lutas, de cada mulher que havia tocado em sua trajetória, a fez erguer a cabeça. Não sou só uma faxineira, disse Rosângela, com firmeza. Sou a voz das mulheres que não têm espaço para sonhar. Posso até não ter o diploma que alguns têm, mas minha vivência é mais rica e poderosa do que qualquer teoria. O tom de sua voz se elevou enquanto falava. A determinação cresceu e a energia no ambiente mudou. Camille parecia impressionada, e o homem que antes questionara, agora ouvia atentamente. Rosângela percebeu que as vozes de dúvida que a assombravam não eram mais tão fortes. Ela via a possibilidade se manifestar à sua frente. Após o término da reunião, uma energia vibrante tomou conta da sala. Camille se aproximou. Gostei do que você disse, Rosângela. Vamos trabalhar juntas nessa visão. As palavras de Camille ecoaram como uma promessa de novos começos. Quando finalmente saiu, as ruas pareciam diferentes, mais iluminadas. O futuro estava nas mãos dela. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga seguiu ao pensar nas promessas que havia feito a si mesma, a pressão aumentava. Ao chegar em casa, percebeu um novo e-mail. Uma apresentação para investidores será agendada em breve.
O coração dela disparou de novo. Estava a um passo de tudo mudar, e um medo maior surgiu. Sou suficientemente forte para aguentar a pressão? O desafio a aguardava com força redobrada, e as perguntas ressoavam mais intensas. Será que conseguiria navegar nesse novo mundo? Quais seriam os próximos obstáculos que teria que superar para que seus sonhos não apenas existissem, mas florescessem? O dia seguinte trouxe uma ansiedade palpável no ar. Rosângela acordou mais cedo do que o habitual, a mente ainda turva das reflexões sobre a reunião com Camille. As estrelas do seu sonho pareciam mais próximas, mas ainda assim, uma sombra de dúvida se instalou. E se eu falhar? E se tudo isso não passar de um sonho distante? Preparou um café rápido e olhou pela janela. As folhas das árvores dançavam com o vento, e, por um momento, ela sentiu que também poderia dançar, que a vida, de fato, a convidava a isso. Ao sentar-se, abriu o e-mail que recebeu na noite anterior. Apresentação marcada, em uma semana. Uma onda de realizável a inundou. Para quem sempre viveu em uma rotina de trabalho e obrigações, o tempo parecia curto. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação e reflexão. Rosângela buscou informações sobre investidores, assistiu a vídeos, leu artigos. Ela não tinha um diploma, mas tinha determinação e a vivência de uma vida inteira. A experiência é uma escola, e eu sou a mais dedicada aluna, repetia para si mesma. No entanto, a cena do seu dia a dia continuava viva. À noite, enquanto limpava uma casa, as histórias das mulheres que atendia ecoavam em sua mente. O que eu poderia fazer para ajudá-las ainda mais? As ideias vinham rápidas, e algumas até bruscas, como se fossem como chamas, incandescentes e urgentes. Um projeto que fosse além da sua própria realidade, algo que pudesse levar o empoderamento a outras vidas. Foi em uma dessas noites que o telefone tocou, um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz suave e envolvente falava em francês. O coração dela disparou. Era uma mulher, e, por um breve instante, a mente de Rosângela flutuou entre a confusão da língua e a beleza da conversa. Nem tudo fazia sentido, mas sentiu que a voz a atraía de uma forma singular. Quando a mulher terminou a conversa com uma pergunta direta, você está pronta para fazer a diferença na vida de muitas mulheres? O mundo diante de Rosângela parecia mudar. Desconfiada, perguntou em seu português hesitante, como assim? Estou organizando um evento, um seminário sobre empoderamento feminino na sua cidade. Você seria a nossa palestrante especial. O universo parecia ter dado um giro. Como? Ela nunca havia sido palestrante, mas a mulher insistia que havia visto seu nome enquanto pesquisava sobre movimentos sociais em sua área. Analisou a proposta. Sair da rotina e se tornar a voz de muitas? A ideia era esmagadora. Você acha que eu sou capaz? Indagou, com a insegurança brotando novamente. A resposta foi simples, mas poderosa. Precisamos de pessoas como você, que conhecem as lutas na pele e têm a coragem de compartilhá-las. Naquela noite, enquanto lutava contra as dúvidas, sentiu um fio de esperança tecer-se em seu coração. Oração e determinação eram suas únicas ferramentas e, ao mesmo tempo, suas melhores amigas. Decidiu que iria aceitar a proposta. Não importava se o caminho seria difícil. Às vezes, o que mais dói é o que mais ensina. E, com cada passo, ela se aproximaria da mulher que sonhava ser. Porém, antes que pudesse se concentrar em todos os planos, outra mensagem a interrompeu. Reunião de alinhamento com investidores. Você poderá me acompanhar? Camille havia enviado. O dilema se agigantou. Ela se tornaria palestrante ou acompanharia a reunião decisiva? Este novo desafio a confrontava em um momento crítico. Poderia ter ambos, ou escolher um caminho que mudaria tudo. Rosângela sentiu a pressão aumentar. Qual seria a decisão que iluminaria seu futuro, mas a levaria a um impasse tão grande quanto as dúvidas que tanto a atormentavam? O sol da manhã seguinte reluzia intensamente, mas a luz não conseguia afastar as nuvens de incerteza que pairavam sobre Rosângela. Enquanto caminhava pela cozinha, a xícara de café balançava em suas mãos, igual a sua mente em um turbilhão. O que eu escolho? O que faço agora?
As paredes pareciam se fechar, e ela precisava de ar. Com uma respiração profunda, decidiu sentar-se à mesa e organizar suas ideias. Seu coração pulsava forte quando pegou o celular, o lugar onde tudo começara. Olhou para as mensagens e sentiu um frio na barriga ao se deparar novamente com os dois caminhos. A reunião com Camille parecia uma grande oportunidade, mas o seminário prometia libertar algo que até então estava oculto dentro dela. A escolha não era fácil. Em cada canto da sua mente, um eco de vozes que diziam, escolha a segurança, enquanto outras incentivavam, siga seu coração. A ansiedade era palpável, como a pressão que se acumula antes de uma tempestade. Rosângela lembrou-se das mulheres que conheceu durante seus trabalhos diários, aquelas que viam nela uma força, uma guia. Elas precisam de alguém que tenha a coragem de falar, pensou. Mas e se ela não estivesse à altura? E se a minha voz não fosse forte o bastante? A dúvida a atacava novamente como um lobo em busca de presas. Ela girou o celular entre os dedos, contemplando as duas mensagens. O relógio marcava as horas que estavam se esvaindo, cada tic-tac insistindo que a decisão precisava ser feita. E se ela falhasse? O que aconteceria com seu sonho? Mas no fundo, outra ideia começou a surgir. E se ela desse um jeito de unir os dois caminhos? Esse pensamento, quase como um sopro de brilho, lhe trouxe um leve sorriso. Por que não? Ela se levantou, a determinação crescendo dentro dela. Se Camille acreditava que ela poderia se destacar na reunião, talvez fosse esse o primeiro passo para então brilhar no seminário. Afinal, duas oportunidades poderiam gerar mais força do que uma. Com esses novos planos se formando, Rosângela começou a se preparar para a reunião. Vestiu uma blusa que tantas vezes usou para reuniões importantes, um símbolo de partes de seus muitos mundos. As horas seguintes foram dedicadas a ensaiar suas falas, a articular suas ideias. Nesse processo, se viu mais confiante, mais forte. Com cada palavra, sua voz parecia mais clara e mais forte. No entanto, quando chegou ao escritório, as inseguranças voltaram à tona. O ambiente estava repleto de pessoas influentes e a pressão era visível. Camille a apresentou aos investidores, e embora fosse um momento que poderia fazê-la tremer, Rosângela respirou fundo. O tempo foi curto, mas suficiente para que a voz dela ecoasse em meio à multidão. Então, enquanto estava prestes a se despedir da reunião, um dos investidores a abordou. Um homem alto, bem vestido, cujas palavras foram como um raio em um céu nublado. Eu apreciei sua abordagem. Você tem isso em você. Uma verdadeira paixão. Já pensou em transformar isso em um negócio? Rosângela ficou sem reação. As possibilidades começaram a nascer como flores depois da chuva. Será que aquela seria a porta que a levaria ao empoderamento que tanto almejava não apenas para si, mas para todas aquelas mulheres? Antes que pudesse responder, Camille interrompeu e a puxou para o lado, comentando que precisariam falar sobre o seminário. E agora, as duas decisões estavam mais entrelaçadas do que nunca. A esperança pulsava forte dentro dela. Mas esse turbilhão a fez perceber que a jornada estava apenas começando e que novos desafios surgiriam. Você vai ser a voz dessas mulheres, Rosângela. Elas precisam de você. Esse grito interior a instigava, mas uma nova mensagem piscou no celular. Honesta, carregada de promessas, ela olhou para a tela e percebeu que as escolhas que tomou poderiam se tornar ainda mais complicadas. O futuro ainda era uma tela em branco, mas estava colorido com novas possibilidades. O que mais estava por vir? O sol despontava novamente em São Paulo, iluminando a cidade com um brilho dourado. Rosângela estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios da sua vida. O seminário de empoderamento feminino estava próximo e, por trás de toda a ansiedade, havia uma força que a impulsionava. Ela não era mais apenas uma faxineira, agora, era uma pioneira em busca de transformar vidas. Ao acordar, a emoção a envolvia como um cobertor quente. O dia seria a materialização de todos os meses de luta e planejamento. O telefone tocou. Era Eduardo, sua voz ecoando de esperança. Estou aqui, Rosângela. Lembre-se do que você é e do que representa.
Estou torcendo por você. O coração dela acelerou. Obrigada, Eduardo. Preciso de você lá, ela respondeu, sentindo uma conexão profunda com ele. A presença dele era um afago em meio às incertezas que pairavam sobre sua mente. Enquanto se preparava, as memórias da avó a invadiram. Cada palavra de apoio, cada história compartilhada lembrava a força que ela herdara. A avó sempre dizia que as raízes a sustentariam, não importa o quão longe fosse. Com o espírito da matriarca dentro dela, Rosângela sentiu a determinação crescer. Ao chegar ao local do seminário, a atmosfera pulsava de expectativa. Mulheres de diversas idades se reuniam, cada uma com sua história, suas lutas e esperanças. Rosângela sentiu-se em casa, mergulhada em um oceano de histórias similares. Todas ali queriam mudar suas vidas e inspirar outras. O evento começou e o coração de Rosângela batia forte. Quando chegou sua vez de falar, ela respirou fundo, reunindo toda a garra que carregava. Ao olhar para o público, as inseguranças tentaram atacá-la novamente, mas a lembrança do apoio de Eduardo, sua avó e aquelas mulheres a encorajaram. Eu sou Rosângela e sou aqui para falar sobre poder. O poder que todas nós temos e que muitas vezes não acreditamos que possuímos, começou, sua voz ressoando com emoção. A cada palavra, sentia essa energia vibrante se espalhar pelo espaço, e os rostos a encorajavam a seguir. Eu vim de um lugar onde as vozes eram silenciadas. Como muitas de vocês, sou mãe e sou uma lutadora. Cada dia que limpo uma casa, sonho em ver outras mulheres se levantando, se unindo para vencer as adversidades. Juntas somos mais fortes. Ao dizer isso, a sala inteira irrompeu em aplausos, um som que ecoava como um mantra de luta e superação. Ela terminou seu discurso sentindo-se renovada e poderosa. O caminho que havia escolhido não era só seu, era de todas ali. Uma conexão autêntica havia sido formada. Enquanto o seminário prosseguia, Rosângela notou que Camille a observava com um sorriso no rosto. Após a fala, a organizadora se aproximou. Fiquei impressionada, Rosângela. Sua paixão e sinceridade alcançaram corações. Vamos trabalhar juntas, fazer algo grande. A confirmação de que sua voz havia sido ouvida pulsava dentro dela como um tambor. Aquela não era apenas uma vitória pessoal, era um reconhecimento de todas as mulheres cujas histórias ela carregava. Ao olhar ao redor, viu que cada mulher na sala refletia a força que existia dentro de si. Ao final do evento, Eduardo se aproximou. Você foi incrível, Rosângela. Sua mensagem ressoou. Tenho certeza que você fará a diferença. Ela sorriu, um sorriso que irradiava satisfação e alívio. Eu não teria conseguido sem você. Obrigada por estar ao meu lado nessa jornada. Decidida a dar continuidade ao trabalho, Rosângela já sonhava com o próximo passo. Criar uma rede de apoio para essas mulheres, algo que as unisse e capacitasse ainda mais. As ideias fervilhavam enquanto conversava com Eduardo. Nos dias que se seguiram, o evento trouxe um fluxo de oportunidades. Rosângela foi convidada para mais palestras e eventos, e a atenção de investidores crescia como se sua ideia estivesse se espalhando como fogo. Novas mensagens de apoio chegavam. Ela se sentia com as asas abertas, pronta para voar. E assim, a jornada de Rosângela começou a se desdobrar. O sonho de empoderar mulheres não era mais apenas uma ideia, era um movimento, um verdadeiro legado que suas crianças poderiam olhar para trás com orgulho. A vida não prometia ser fácil, mas com a determinação ardente que ela cultivara, estava mais do que pronta para enfrentar os desafios. Com Eduardo ao seu lado e a força de sua avó em seu coração, Rosângela sabia que suas raízes a guiariam, e acima de tudo, que ela não estava apenas mudando sua vida, mas criando um caminho para muitas outras. A transformação já estava em andamento. Essa é a hora de você se juntar a essa jornada de empoderamento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Mostre seu apoio verdadeiro.